Olá, irmãos, Pai do Senhor, amém? Prazer falar com vocês. Deus abençoe a toda a igreja. Um abraço, pastor Lacerda, pela oportunidade que nos concede de estar deixando uma palavra bíblica na escola bíblica para todos os irmãos aí de Conselho Lafayette. Deus abençoe nosso querido Carlos Quetanilha, sua esposa. Saudade de vocês. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, amém? O assunto é muito relevante. Um assunto relevante que fala sobre arrependimento, que é uma das lições da escola bíblica dominical, falando a respeito do pecado de Davi com Betseba, algo assim que se tornou muito notório, um fato, é um texto áureo aí para um arrependimento, um chamado ao arrependimento, um dos textos mais conhecidos, nos motivando a nos arrependermos a cada dia, vivemos uma vida plena com o Senhor nosso Deus. Aqui no segundo livro de Samuel, nós podemos entender um pouco mais do que Deus colocou no meu coração, capítulo 12, você que está aí, abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 12, no versículo de número 13 e versículo 14, diz assim a palavra do Senhor, capítulo 12, versículo 13 e versículo 14. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Para a sua casa. A questão, irmãos, do arrependimento é algo muito sério. Toda a Bíblia ela percorre, ela vem tecendo da importância de arrependimento. Desde Gênesis, desde o jardim do Éden, nós vemos a propósito de Deus de restauração e de redenção do homem. Então é muito comum a gente ver pessoas fazerem algumas escolhas sem pensar nas consequências. Então o pecado é muito resultado disso, de nós tomarmos escolhas e decisões sem medir as consequências da mesma. E para muitos, irmãos, talvez, para nós também, o que vale na hora da escolha é o prazer imediato. E acho que é isso que tem corroborado para esse avanço pecaminoso da nossa humanidade. E nós temos que entender que esses prazeres imediatos também vai trazer vantagens imediatas. Mas são vantagens que, lamentavelmente, vai levar-nos a uma tragédia. E isso que é o resultado de uma grande desobediência ao Senhor nosso Deus. Então a preocupação com as consequências e implicações é mínima nos últimos dias, ou até mesmo na realidade inexistente. Isso nós temos que falar, é inexistente nossa preocupação com as consequências das atitudes erradas com as quais nós tomamos. E esse imediatismo, infelizmente, está afetando muitas pessoas. E não são poucos os crentes que seguem por esse caminho ruim, esse caminho perverso que é do pecado. O resultado é que inúmeras situações acontecem com resultado de conflitos e dramas na família. Então a história de Davi, do seu adultério com Betseba, ela vai servir para demonstrar para a gente, demonstrar para a nossa vida, demonstrar para todos nós que a vida, não podemos fazer delas escolhas, escolher as nossas próprias decisões em detrimento da nossa satisfação, dos nossos prazeres. Então nós temos que entender que na vida, todas as nossas escolhas e decisões têm que ser pautadas dentro da vontade do Senhor nosso Deus. Então a história de Davi, do seu adultério com Betseba, serve para demonstrar que na vida não podemos fazer escolhas de modo inconsequente. Amém? Nós temos que fazer as escolhas com consciência e entender que tudo faz parte da vontade do Senhor nosso Deus. Porque todas as escolhas que nós fazemos vão trazer consequências. Tudo que nós fazemos traz consequências. Eu sempre digo que nós somos resultados daquilo que nós escolhemos ou decidimos. Então isso é muito sério. Todas as escolhas que a gente faz vai trazer consequências que podem ser boas e podem ser ruins. E elas vão nos aproximar de Deus ou vão nos afastar do Senhor nosso Deus. Então eu quero ver com você hoje a importância de que as nossas escolhas erradas vão resultar em consequências terríveis, como aconteceu com Davi e com Betseba. Então quais são as consequências que traz? Quais são os sinais que revelam essa falta de consciência espiritual?
isso, né? Porque a gente pode dizer a falta de consciência espiritual, de entender o propósito de Deus. A falta de vigilância espiritual. Né? A falta de vigilância espiritual. As escolhas erradas de Davi com Betseba foram derivadas de atitudes espirituais apáticas. A apatia espiritual levou ao pecado, as quais denunciaram a falta de vigilância. Então, toda a falta de vigilância vai trazer uma consequência ruim, vai trazer um resultado ruim através das nossas atitudes mal direcionadas. Então, como você vê o texto bíblico enfatizando o pecado de Davi, nós não podemos deixar de passar de modo despercebido a conivência de Betseba com os fatos. Você vê que Betseba ela ficou conivente com os fatos. Ela aceitou as situações, ela queria obter alguma vantagem por causa daquela situação toda. Então, diante de tudo, não há registro de qualquer protesto contra aquela situação, nem mesmo um mínimo índice de reprovação, desconforto pela mulher de Urias, Betseba. Na realidade, ela se tornou favorável em todas as atitudes mal direcionadas de Davi. Por isso, a gente considera que a participação também foi decisiva para a prática do pecado. Então, a participação, o ato de Davi foi terrível e a participação de Betseba foi pior ainda. Então, para a gente entender o que ocorreu com Davi, como um homem segundo o coração de Deus pode trazer a ruína para a sua vida e família, nós temos que entender, irmãos, o que estava acontecendo com ele e que circunstâncias as suas escolhas ocorreram. Então, nada acontece por acaso. Nenhuma atitude pecaminosa, nenhum erro de hoje acontece aleatoriamente. Tudo isso já vem de um processo de negativismo, de fraqueza, de apatia espiritual, o desânimo espiritual. Tudo isso são resultados. Isso vai trazer um resultado trágico, que é o pecado. O pecado. Alguns falam que o pecado ele não bate na porta, ele entra por baixo da porta, sem as pessoas menos perceberem. Então, em 2 Samuel, você vai ver o texto em que Davi começa a critério com Betseba. No tempo em que os reis costumavam a sair para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Tais palavras parecem uma crítica à atitude de Davi e apontam para as circunstâncias em que ele pecou. Ao que parece, irmãos, Davi negligenciou as suas obrigações como rei de Israel. Aí que começa o pecado, quando você começa a abrir mão das suas obrigações com Deus. Ele deveria ter acompanhado o seu exército para a guerra, mas preferiu ficar em sua casa na sua ociosidade, ao invés de estar no campo de batalha. Ele preferiu ficar descansando, passeando, enquanto seus homens estavam em batalha. Então compare os versos 1 e 11, que você vai perceber esse texto claramente. A escolha de Davi, irmãos, foi determinada por sua atitude de negligenciar os deveres de servo de Deus. Então, todas as vezes que nós negligenciamos o nosso dever como servo do Senhor, a serviço de Deus, essa negligência nossa, isso vai nos levar a um pecado. Só a desobediência, só não fazer o que é certo, só não exercer a função de servo, você já está se negligenciando. E a negligência vai levar ao pecado, visto que a posição que Davi ocupava foi estabelecida pelo próprio Deus. Deus estabeleceu essa posição de rei para ele. Então ele deveria honrar com as suas atitudes. O Senhor havia ungido o rei, aleluia, para governar e estar à frente de todo Israel. Então, conforme você vê o texto aqui, 2 Samuel 11:2, a ociosidade e a negligência de Davi, ao olhar pelo terraço da sua casa e avistando aquela mulher que aparentemente parecia muito formosa e tomando banho, essa narrativa dos fatos nos dá a entendermos que Davi agiu de uma forma descuidada. Ele foi descuidado nas suas atitudes. Estava onde não deveria estar, olhou o que não deveria olhar e cobiçou o que não era seu. Olha aí, irmãos, como é que foi virando um abismo, chamando outro abismo. Então, talvez, as grandes conquistas de Davi, na narrativa do livro de 2 Samuel, principalmente dos capítulos 8 até o 12, que você leu na sua casa, revista, a posição de segurança, o conforto que havia alcançado, que estava a sua vida de Davi, subiu a sua cabeça. Cuidado com o poder.
o poder, né? A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de muitos males. E o dinheiro é um poder muito grande que pode fazer você achar que o errado está certo e o que o certo está errado. Então Davi, ao invés de baixar a guarda para os propósitos de Deus, ele baixou a guarda para o pecado. Ele se deixou levar espiritualmente, seu coração se azedou espiritualmente. Então a história do adultério de Davi nos ensina como que é necessário nós cuidarmos da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual precisa ser cuidada, irmãos. Precisa cuidar, isso é uma responsabilidade pessoal. Todos nós temos uma particularidade, uma vida santa e separada com Deus. E para você entender a questão da santidade, você precisa odiar o pecado. Odiar o pecado é você odiar tudo aquilo que desagrada ao Senhor nosso Deus. E santidade, ela não agrada a nós, ela agrada a Deus. Os esforços de renúncia que eu faço para poder ter uma vida santa e de obediência, o primeiro a ser beneficiado é o próprio Deus. Amém? Eu serei beneficiado com a presença, com a graça, com a plenitude, com o cuidado, com o zelo, com a paternidade de Deus sobre a minha vida. Isso, e Deus será beneficiado porque Ele é adorado quando nós nos santificamos, quando nós abandonamos o pecado. E o pecado leva à tragédia. O pecado leva à tragédia. Amém, meus irmãos? Então, o que me chama a atenção aqui, quero frisar bem para você, é que Davi ele não conseguiu manter uma constância de vigilância. Então nós também precisamos vigiar para não fazermos escolhas erradas. Nós precisamos manter uma constância de vida espiritual, porque Davi ele subestimou sua natureza pecaminosa, esqueceu-se de que ainda era pecador e precisava vigiar sempre. E nós também, a mesma coisa, nós precisamos todo dia de vigilância. Se Davi tivesse agido diferente, escute, se Davi tivesse agido diferente, ele não teria tomado a decisão de olhar pelo terraço, ou mandar buscar para si a mulher que não era sua esposa. Então o pecado seca, ele seca e leva você a tomar atitude desenfreada. E ainda hoje, irmãos, muitos estão caindo em tentações, como Davi caiu, e se subestimando os perigos espirituais, querendo pagar para ver. Cuidado, quantos pastores, quantos amigos nossos, a gente viu hoje, que estavam tão bem espiritualmente, hoje estão lá embaixo, porque amargaram um pecado terrível aí por uma decisão, uma escolha errada. Quantos são aqueles que fazem escolhas erradas, escolhendo o adultério, a fornicação, simplesmente porque olharam pelo terraço e acessaram aquela página da internet, com imagens impróprias, que não deveriam acessar, cederam à tentação de dar uma olhadinha, cuidado com a olhadinha. Isso desencadeou outras atitudes e aí escolhas que resultaram na ruína do rei Davi. E isso pode resultar também na sua ruína, na sua tragédia, se você brincar com o pecado. Não brinque com o pecado, não brinque. Sansão brincou. Ele brincou com o pecado e acabou caindo, né? E se tornou uma tragédia nos anais da Bíblia Sagrada. Então você precisa vigiar muito. Nós, como cristãos, a cada dia que passa, precisamos vigiar, porque se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. E você vê muitas pessoas com dificuldade de chegar no pleno arrependimento, porque não tem as forças espirituais. Chegaram a tal ponto que estão tão impregnados no seu próprio erro, que o seu próprio erro está fazendo parte da sua própria vida. Então as escolhas erradas vai trazer consequências. A decisão de Davi para olhar para Betseba e mandar buscá-la e deitar-se com ela, cometendo um adultério, desencadeou em outras coisas erradas, outras escolhas erradas, na tentativa de esconder o seu pecado. Então, na tentativa de Davi querer esconder seus pecados, ele começou a transformar sua vida de maneira bispo ou espiritual. Tudo isso, irmãos, inevitavelmente resultou em terríveis consequências, não só para Davi, mas também para as suas respectivas famílias. Diz o profeta Natan que a espada jamais sairia da sua casa, porque por mais que Davi se arrependeu, ele teve que arcar com as consequências dos seus atos. Por mais erro que você cometa, e por mais que você vai se arrependendo, você tem que pagar por tudo aquilo que você fez. As consequências virão, elas são inevitáveis. Então, após ter deitado com Davi, Betseba achou-se grávida
Olha aí, 2 Samuel 11, 4, 5. E quando informado disso, na tentativa de esconder o que havia feito, Davi mandou buscar Urias, o esposo de Betseba, sugerindo que retornasse para a sua casa. E a intenção de Davi, friamente calculada, era que Urias deitasse com sua esposa, pois uma vez que tivesse contato íntimo com Betseba, provavelmente consideraria que o filho que ela estava gerando fosse seu. Olha só a maldade que está no coração do rei. Assim, tudo estaria resolvido e Davi e Betseba teriam encoberto aquela transgressão. Irmão, você pode esconder por muito tempo uma transgressão, mas ela vai vir à tona, porque aquilo que está encoberto, irmão, o que está encoberto um dia vai ser patente, porque Deus detesta coisas escondidas. Detesta coisas escondidas, e um dia vem à tona. É por isso que é importante viver uma vida de transparência. Quanto mais transparente nós somos conosco mesmo, nós seremos com as pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo escreve a sua carta, aos Colossenses: tudo é mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se é um louvor, se é alguma edificação, tudo isso deve ocupar o nosso pensamento. Então, tudo que for puro, agradável ao Senhor, isso deve ocupar a nossa mente. Amém, irmãos? É assim que a gente vai conseguir viver uma vida de constante processo de arrependimento para a glória do Senhor nosso Deus. Então, na vida, as coisas erradas que nós fazemos, sempre vai ter consequências. O que sucedeu com Davi e Betseba é a demonstração disso. Então, aprendemos na Bíblia que aquilo que semearmos, isso também vamos ceifar. Está lá em Gálatas. O apóstolo Paulo fala isso claramente, que tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito de Deus colherá vida eterna. Davi e Betseba semearam corrupção e tiveram que colher as consequências dos seus atos. Isso porque Deus não se zomba, de Deus nós não podemos zombar. Quando nós pecamos contra o Senhor, nós temos que rapidamente ir para o arrependimento. Arrependimento, eu estou dizendo arrependimento e não remorso. Amém? Porque é uma diferença muito grande de arrependimento e remorso. Tem pessoas que não se arrependem, mas têm remorso. É a diferença de Pedro com Judas. Judas, ele não se arrependeu, estava com remorso. E o seu remorso levou à religião, levou a Caifás, levou a Anás, onde ele onde ele desperdiçou suas moedas. Agora Pedro não, Pedro foi a um arrependimento profundo, a um choro profundo, porque o arrependimento leva à mudança de atitude. Arrependimento leva à mudança de atitude. Amém? Então, nas palavras do Senhor, por intermédio do profeta Natan, as ações pecaminosas de Davi, as suas escolhas erradas, teriam consequências e afetariam tanto ele como Betseba e também toda a sua família. Então, situações surgiram como resultado do pecado deles, mas também como manifestação do juízo de Deus por causa das suas transgressões. Então, Davi demonstra arrependimento pelo que fez. Ele demonstrou arrependimento pelo que fez. Foi perdoado, mas ainda assim teve que enfrentar as consequências da sua escolha, das suas decisões erradas. Então, não é só se arrepender. Você também tem que saber lidar com as consequências do seu erro. Aí que está a nobreza de uma vida cristã. Muitas pessoas se converteram a Jesus e deixaram um rastro de erro para trás. Então, muitas circunstâncias, muitas situações são apagadas, mas tem situações que têm que ser resolvidas, tem que ser tratadas. De repente você machucou pessoas, feriu pessoas no caminho. Mas eu sou crente agora, eu sei, mas você precisa voltar atrás, precisa acertar as suas arestas. Colocar as coisas em ordem. Lembra quando Zaqueu se converteu? Que ele falou para Jesus: mestre, agora tudo aquilo que eu dei, que eu peguei a mais, eu vou retribuir quadruplicadamente. Então ele não só se arrependeu, ele também está voltando atrás. Por isso que é para arrepender, você metanoia, do grego significa você dar uma volta em sentido contrário. É você descosturar tudo e costurar novamente de novo. Já viu a pessoa que faz bordado? Se a pessoa não bordado no meio do caminho, errar um bordado ali, tem que recuar tudo de novo, desfazer tudo para poder fazer novamente. Isso é arrependimento. Arrependimento é isso. Por isso que Deus está permitindo essa crise em nosso meio. Porque Deus, de alguma maneira, quer nos levar a um arrependimento. Deus quer nos levar a um arrependimento pleno. Nós, na realidade, como igreja,
Estamos convencidos demais. Nós precisamos ser tratados por Deus. Davi estava muito convencido como rei, se ostentando na sua posição real, e achou que jamais ia experimentar os juízos de Deus das suas ações. A Davi achou que estava acima de qualquer coisa, mas só que Deus, que conhece os corações, tratou com ele através do profeta Natan. Então hoje nós estamos vivenciando um tempo, um período que nós precisamos fazer como Davi, nos humilhar e nos arrependermos de todo o coração. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque pela mesma velocidade que ele tinha para pecar, ele tinha também para se arrepender. Se você for ler Salmo 51, você vai ver que o livro de Salmos de Davi, você nunca vê Davi se exaltando a sua vitória sobre Golias. Mas você vê um salmo de penitência no capítulo 51. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Então nós precisamos de um arrependimento. Arrependimento é para hoje. Aproveitemos agora esta crise permissiva de Deus e vamos ver o que nós precisamos tratar em nós. Quais são as áreas disfuncionais da nossa vida que nós precisamos rever. E em que tem que pedir perdão para Deus e para as pessoas. Precisamos de arrependimento. Então esse coronavírus é um coronavírus de Deus, para que Deus venha tratar com a igreja. Que nós estamos arrogantes demais, muito entretenimento, muito glamour, muita competição, muita disputa de altos e baixos, muitas indiferenças sociais em nosso meio. Então, ao invés de nós orarmos a Deus para Deus nos libertar logo do coronavírus, vamos pedir a Deus para tratar com a gente, porque Ele venha moldar a nossa vida. E eu tenho certeza que o mundo e a igreja não será mais a mesma. Eu vou falar uma coisa aqui. Se quando acabar essa crise, você não voltar para a igreja, não voltar para os cultos diferente, se você voltar da mesma forma que você estava tendo antes, então não faz sentido ser cristão. Se essa crise não está provocando em nós alguma mudança interior, alguma resolução da nossa consciência, então tem alguma coisa errada. Então esse tema é muito sugerido para o nosso meio agora. A gente venha colocar os pés no chão e se humilhar como Davi se humilhou e aprender a ser confrontado. Temos que aprender. Arrependimento é sinal de que nós fomos confrontados. Amém? Precisamos de Deus levantar profetas e homens para que venha testar nossas bases, mexer com a gente. Temos que ser mexidos. Davi foi mexido na sua realeza. Nós temos que ser mexidos também na nossa arrogância e voltar a sermos servos de Deus. Sair dessa elite espiritual e voltarmos aos anais da humildade para servir ao Senhor nosso Deus. Eu glorifico ao Senhor por esse tema maravilhoso e entender que é importante que nós devemos nos arrepender. Davi é o maior exemplo disso. Tem pessoas que ficam olhando para Davi, criticando Davi. Mas por que ele cometeu essa coisa? Por que ele cometeu esse pecado terrível? E nós? Nós também cometemos pecado. Nós também erramos, de repente nós não cometemos adultério, literalmente, como Davi cometeu. Mas de repente você pode cometer um adultério pela consciência. Adultério não é somente ato sexual, não. É você adulterar com a pessoa, é você mostrar com a pessoa uma coisa que você não é. Isso também é um adultério, é adulterar. Eu me lembro que Nabucodonosor edificou uma estátua de 27 metros. Jamais. Aquela estátua de 27 metros que Nabucodonosor construiu, e queria representar sua própria imagem, sua própria arrogância. Eu e você jamais devemos edificar uma estátua dessa. Mas a gente também temos uma tendência muito grande, né, de levantar o nosso orgulho diante das pessoas, levantar nossa prepotência e jamais ceder à opinião dos outros, aos conselhos dos outros. A gente tem uma dificuldade de nos desarmar. A gente quer estar sempre armado com autodefesa. A gente fere pessoas, machucamos pessoas com palavras para poder defender a nossa posição, ou não mexer com o que não mexa com o nosso conforto. Então nós precisamos de arrependimento. O Evangelho não é vitória, o Evangelho é arrependimento. Então fuja desse cristianismo fraco, de receba, tome posse, bola de fogo, corredor de fogo, a vitória é sua. Para com esse Evangelho. Vamos aprender agora esse coronavírus ali e pregar arrependimento. O Evangelho é arrependimento. A base do cristianismo é arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E todo dia nós temos que nos arrepender.
Então você pode essa palavra hoje, em nome de Jesus. Vamos colocar essa lição, não poder guardar conhecimento, não estude a lição só para adquirir conhecimento, estude para poder aplicar na sua vida. Que a lição de Davi venha ser um exemplo para nós, de que nós não devemos pecar contra o Senhor. Cuidado com as suas decisões mal direcionadas. Mas se você errou, nós temos um advogado. Humilha-te diante de Deus, arrependa-te. Arrependimento não é algo ruim, não, é algo honroso. Arrependa-te de teus pecados. Converta-se ao Senhor nosso Deus de todo o seu coração. Viva uma vida de intenso arrependimento. É assim que tem que pautar a vida cristã. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que a graça esteja sobre você. A gente está falando umas meia hora, mas acho que até aqui está muito bom. E que essa lição venha ser de sua importância, para que a gente venha entender a importância de nós tomarmos decisões certas, né, na hora certa, no momento certo, e não ser movido pelas escolhas erradas, atitudes erradas e mal direcionadas. Não se deixar levar pelos nossos impulsos carnais, mas pela razão do serviço, pela dedicação ao serviço a Deus. Quanto mais concentrado eu estiver na obra de Deus, menos chance já vai ter de encontrar alguma brecha na minha vida. Então, mantenha-se ocupado. Cuidado com o terraço. Não passeie no terraço. Não se distraia. Fique focado no Senhor, nosso Deus. Sirva o Senhor de todo o seu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se você quer se arrepender agora de alguma área da sua vida, o tempo é esse. Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, que essa palavra venha entrar no coração dos teus servos, e entrou na minha vida também. Que venhamos viver uma vida constante de oração, de arrependimento, de quebrantamento espiritual. Assim como Davi aprendeu a ser confrontado, que venhamos aprender a ser confrontados também por ti, Senhor. Traz a tua graça e a tua presença, sempre com o teu povo que está vivendo esse tempo difícil, segundo a tua vontade. Mas que nós venhamos aproveitar esse momento de crise e nos arrependermos e servir a ti em espírito e em verdade. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, Deus te abençoe, vitória para a sua vida. Eu creio que essa mensagem vai servir para a sua edificação, em nome de Jesus. Amém? Escola dominical. Amém? Não falte às suas escolas dominicais. Deus te abençoe. Pai do Senhor.